Brasil existem mais de 10 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes, com um faturamento estimado em 13 bilhões de reais ao ano. Um mercado aquecido para quem deseja empreender em delícias geladas. A Giovana e o sócio dela criaram coragem e decidiram enveredar nessa área. Juntaram os recursos necessários e abriram o negócio dos sonhos, a Panafredo Gelato. Apesar das dificuldades do começo, incluindo a pandemia da Covid-19, os dois conseguiram dar a volta por cima e já pensam no futuro do empreendimento. É o que diz a Giovana. Vamos ver? Meu nome é Giovana, tenho 37 anos, sou sócia da Panafredo, professora e artista plástica. Eu sempre gostei de cozinhar, desde criança eu fazia experimentos na cozinha, então já era um interesse meu. Acabei me formando em artes plásticas, que é a área que eu sigo, além de atuar aqui na Panafredo, onde eu trabalho na cozinha, fazendo também biscoitos, bolos, caldas, que são os principais elementos que eu desenvolvo aqui na loja, além de ajudar na parte de desenvolver sabores, na parte de marketing mesmo. O fato de eu ser formada em artes plásticas foi muito importante para o que virou hoje a Panafredo, porque tanto eu, que sou formada em artes plásticas, quanto o Eduardo em filosofia, que é o meu sócio, nossa formação foi direcionada para pensar o diferente, para pensar o não convencional. E é isso que a gente busca aqui, a gente elabora sabores que com frequência são sabores fora do convencional e que são sempre muito bons. E a gente também trabalha com os clássicos, eles têm o lugar deles, mas a gente sempre gosta de estar experimentando na cozinha. Na minha família, a gente pode dizer que eu saí um pouco da rota, sim, da história familiar, saí um pouco da rota da história familiar. A gente está em Brasília, então, sim, minha família é basicamente servidores públicos. E tem muitos advogados na minha família, isso é muito bom, porque eles ajudam nessa parte também, sim, porque às vezes a gente precisa de alguém para elaborar um contrato ou coisas do gênero. Então, mas eles não se opuseram, eles sempre souberam que o meu caminho era diferente do deles. Eu acho que trabalhar com o parceiro, né? Eu acho que é sempre desafiador. Eu acho que coloca a relação em prova também, mas em certo ponto ele é muito positivo porque tem muita parceria. Então eu acho que a gente consegue funcionar muito bem porque tem sempre essa questão de você ter o apoio daquela outra pessoa que você precisa. E que você, como tem uma convivência muito grande, você sabe o que o outro precisa sem ele falar, você já sabe. E aí, às vezes eu dou o apoio que ele precisa, às vezes ele vai me dar o apoio que eu preciso e é isso. Então, empreender nunca esteve no meu... Nunca foi algo natural para mim, nunca foi algo fácil, essa coisa de lidar com o que você faz como negócio, como algo que você vai ganhar dinheiro com aquilo. Isso parte muito mais do Eduardo, ele sempre teve muito claro para ele que ele queria ter um negócio dele, que ele queria fazer alguma coisa, que ele queria empreender. Então essa parte veio dele, não veio de mim. E o empreendedor, quando você abre um negócio, você tem muitos desafios, na verdade, porque você tem que aprender coisas, você tem que desenvolver habilidades que são muito diferentes. Você tem que saber lidar com o seu meio-fim, vamos dizer assim, no nosso caso que é o sorvete, entender dele. Eu tenho que ter liderança, porque eu vou precisar comandar outras pessoas, e eu ainda preciso ter uma habilidade em negócios, que são coisas muito diferentes. Então a gente requer da gente habilidades múltiplas e muitas vezes a gente não tem. A gente vai aprender, a gente vai adquirir essas habilidades na prática, vai ser fazendo mesmo que a gente vai
aprender a ter essas habilidades. O negócio ele surgiu do Eduardo, era uma vontade dele. O meu caminho a princípio estava mais vinculado às artes plásticas e é um caminho que eu ainda sigo. E aí por essa questão de parceria mesmo, acabei entrando no negócio, acabei tomando gosto por ele. Como eu falei, na infância, desde criança eu gostava de cozinhar, minha mãe tinha um livro de receitas, eu gostava de ir lá brincar, experimentar. E uma das coisas que moveu a gente a abrir a loja era ter uma casquinha que fosse muito boa, que fosse especialmente gostosa. E a gente foi pesquisar biscoitos em geral, diferentes receitas, mesmo que não tivesse nada a ver com casquinha, porque para entender mesmo como é que funciona cada ingrediente que você coloca, o que você tira, o que ele influencia naquilo. Isso é um teste que às vezes eu gosto de fazer na cozinha também, de tirar algum ingrediente e ver o que acontece com aquilo, de sair da receita e ver o que acontece, mesmo quando o ingrediente parece ser chave para aquela receita. E mesmo dando errado, eu sempre acho que é um super aprendizado e a gente entende melhor o funcionamento daquilo. A Panafreda me realiza bastante. Eu tenho uma questão, assim, desde a infância eu gostava de experimentar receitas. Minha mãe tinha uns livros de receita e aí eu gostava de olhar e experimentar e ela me deixava fazer essas receitas. Então era uma coisa que eu gostava mesmo de fazer. Aqui eu gosto demais de experimentar na cozinha, então às vezes tem alguma coisa que parece que é muito central para a receita dar certo, eu tiro esse elemento, vejo o que acontece para entender qual é a função daquele elemento na receita, para entender se fica mais duro, se fica mais macio, se fica mais úmido, se dá elasticidade. Enfim, eu gosto de realmente experimentar para entender como cada ingrediente funciona nas receitas. E eu também gosto muito de experimentar os sabores. Eu trago muitas referências da cozinha salgada, principalmente. Eu gosto muito de experimentar com especiarias, bebidas alcoólicas, pratos salgados e pensar como é que aquilo poderia entrar num sorvete. Então, é uma pesquisa que a gente faz aqui, que ela é muito ampla, de pensar como é que a gente consegue transformar, às vezes, um prato salgado num sorvete e ficar bom, porque transformar num sorvete é a parte fácil, a parte difícil é ele ficar bom. A gente já experimentou muitas coisas que não deram certo, mas também muitas coisas inusitadas que deram muito certo, como, por exemplo, o sorvete que a gente fez de baba ganoush, que é um sorvete de berinjela defumada, e ficou muito bom. E também já fizemos de bacon, pipoca, pesto, cerveja, quentão. Enfim, as datas comemorativas também são uma fonte de inspiração. A gente vê essas comidas que são típicas de determinados momentos e transforma aquilo em sorvete. Então, para a gente é uma das graças de estar aqui, é ter essa liberdade de experimentar e poder fazer acontecer o inesperado, o inusitado e fazer com que ele fique bom. A ideia para a Panafreda, ela não foi uma ideia que surgiu assim num segundo, né? Eu acho que foi um desenvolvimento. Uma das coisas que deu o grande start foi que uma vez eu e o Eduardo estavam comendo um biscoito que era muito bom e a gente pensou, nossa, mas por que será que as casquinhas não são tão gostosas como esse biscoito? Por que sempre é um biscoito mais neutro, né? E ficou essa ideia um pouco na nossa cabeça e aí a gente começou a pesquisar algumas receitas e a gente sabia que fazer um negócio de casquinhas não era uma ideia tão boa, então a gente começou a pensar em sorvetes, em fazer essa dupla, assim, né? Um sorvete muito bom com uma casquinha muito boa. E aí o Eduardo fez algumas formações para aprender a fazer sorvete, aprender a lidar com esse elemento que é tão delicado, assim, que é tão difícil, assim, às vezes você põe na temperatura errada, o sorvete ele tá perfeito, você pôs na temperatura errada, ele não vai ficar tão bom. Então, assim, é uma série de fatores que influencia para que você tenha um bom resultado, assim. Mesma maneira, se você põe um ingrediente a mais, assim, pouca coisa a mais, ele pode dar muito errado só por causa disso. Então, você precisa ter uma precisão muito grande para você fazer bem feito, né? E aí a gente foi pesquisando e foi amadurecendo essa ideia de abrir uma loja. O Eduardo sempre teve essa vontade de empreender
E aí foi aquela coisa de começar a pensar em nome, começar a olhar pontos que estavam vagos na cidade. Aí a gente achou importante contratar uma empresa de design para fazer toda a nossa identidade visual. A gente tem certeza que isso foi muito importante na estruturação do negócio. Isso deu uma cara muito dentro do que a gente queria, né? A gente queria trazer esse DNA assim, de Brasília, esse bom gosto que é Brasília, né? Essa arquitetura modernista que a gente admira muito. Eu sou brasiliense, Eduardo, ele não nasceu aqui, ele é de Natal, mas ele desde a infância mora aqui. Então a gente tem esse amor mesmo pela cidade. A gente queria que ela tivesse um pouco aqui no nosso negócio também. A gente ficou algum tempo amadurecendo essa ideia do que ia ser a Panafreda e desenvolvendo tudo que ia ser a loja, encontrando ponto. Encontramos o ponto, começamos a fazer reforma. A gente abriu em janeiro de 2020. E aí, em março de 2020, veio a pandemia, né? A gente precisou fechar e já foi um impacto muito grande, porque sempre quando abre já é difícil, né? E pra gente foi difícil também, o que eu comentei sobre os desafios de ser um empreendedor, mas assim, a gente sabia fazer o sorvete, a gente sabia fazer casquinha, mas a gente não sabia liderar, a gente não sabia administrar um negócio. Então tudo isso veio muito com a prática, né? Aprender a ser um empreendedor. E aí passou esse período que foi muito difícil, que a gente entende que foi difícil para todo mundo, né? Não foi só para a gente. E aí a gente reabriu e ainda a reabertura ainda foi um momento muito complicado, né? A gente pensar como a pandemia impactou demais os negócios de um modo geral e a vida das pessoas, sem dúvida. Os cursos que o Eduardo fez são cursos especificamente para aprender a fazer sorvete. Esses que ele fez são oferecidos por uma máquina, que é uma das melhores máquinas de se fazer sorvete do mercado, inclusive é a nossa máquina. Um dos motivos do nosso sorvete ser tão bom, um dos motivos é a máquina. Eles oferecem esses cursos e aí ele tem essa certificação aqui em São Paulo e em Bolonha. E aí ele fez alguns cursos mais básicos e mais avançados. E o dia a dia vai fazendo com que a técnica se aprimore, a observação cotidiana do nosso produto também, para a gente sempre conseguir melhorar o que a gente faz. A gente tem uma máquina muito boa, mas além disso a gente também parte de técnicas muito boas e tradicionais e comprovadamente boas, técnicas italianas. A base do nosso sorvete, a técnica é italiana, só que a gente não se fixa numa técnica italiana, a gente não se fixa nessa fórmula, a gente vai atrás de diferenciais por meio dos sabores que a gente experimenta. A grande questão do sorvete é que ele tem que ficar sendo batido enquanto você vai gelando ao mesmo tempo. Isso vai impedindo que se criem os cristais de gelo. Então, o grande diferencial de você ter uma boa máquina é que ela vai fazendo isso de uma maneira em que você consegue que quando ele sai uma textura assim, aveludada, maravilhosa, cremosa e não tem cristais de gelo. Uma coisa que as pessoas comentam, às vezes, os nossos sabores de fruta, que são feitos com base de água, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas não tem cristal de gelo, sempre que eu vou nas outras tem pedacinhos de gelo, como é que vocês fazem? Uma das coisas que a gente tem para garantir isso é uma máquina muito boa que não permite que os cristais de gelo se formem enquanto o sorvete está sendo feito. A gente tem uma máquina muito boa, mas além disso a gente também parte de técnicas muito boas e tradicionais e comprovadamente boas, técnicas italianas. A base do nosso sorvete, a técnica é italiana,
Só que a gente não se fixa numa técnica italiana, a gente não se fixa nessa fórmula. A gente vai atrás de diferenciais por meio dos sabores que a gente experimenta. Geralmente as pessoas, elas são muito mais abertas do que a gente imagina a esses sabores diferentes, assim. Quando desperta muita atenção, as pessoas com frequência querem experimentar faz parte da experiência. Às vezes a pessoa fala pra gente, eu não vou pedir, mas eu quero experimentar porque eu quero saber como é um sabor de jalapeño, por exemplo. Mas a gente também, ao mesmo tempo, tem pessoas que ficam muito fãs desses sabores e que vêm aqui, que às vezes vêm até de longe, porque elas só encontram esse sorvete aqui. Então a gente tem esse público muito fiel, que está realmente em busca desse diferencial, mas a gente também oferece sabores clássicos, porque eles têm seu lugar e porque também as pessoas têm um apreço especial pelos sabores clássicos. A gente costuma se preocupar com as redes sociais, eu acho que é um dos principais veículos que a gente usa de propaganda e de comunicação com os nossos clientes. Muitos dos nossos clientes seguem, e quando a gente posta alguma coisa, algum novo sabor, alguma novidade, a gente sempre tem esse público muito fiel que vem por conta dessa maneira que a gente usa a rede social. Então ela acaba sendo um canal muito direto com o nosso público, porque quando a gente posta que tem alguma novidade, o público interessado com frequência vem aqui para conferir. Na verdade, eu considero que o nosso primeiro passo foi um passo muito grande para duas pessoas que não tinham experiência na área. Porque a gente não começou em casa, a primeira coisa que a gente fez foi abrir aqui, esse ponto onde a gente está, com a cozinha que a gente tem hoje. E quando a gente abriu, eu falo isso com o Eduardo às vezes, eu não sentia que a gente era digno na nossa cozinha. Mas aí com a prática, hoje a gente é totalmente digno dela, porque a prática fez a gente crescer muito. E foi um passo muito grande para quem estava começando, porque uma coisa é você saber fazer sorvete, outra coisa é você abrir uma loja e vender para as pessoas. Então foi um passo muito grande, um passo muito ousado, e que eu fico feliz que a gente tenha dado, porque a gente apanhou um pouco no começo, mas a gente aprendeu. Existem várias maneiras de se fazer sorvete, assim. Eu acho que eu poderia usar como paralelo, pensar que você vai fazer um suco na sua casa. Você pode desde pegar um pozinho, misturar com a água, mexer e tomar o seu suco, como você pode pegar uma laranja, espremer e tomar o seu suco. O sorvete eu acho que é a mesma coisa. Assim, na indústria você tem uma gama enorme de pozinhos que você pode colocar na sua máquina, misturar com água e vai te sair um sorvete dali. Ou você pode espremer a laranja, fazer o sorvete. E é óbvio que isso te dá resultados diferentes e te dá qualidades diferentes. Aqui a gente tem um apreço muito grande por não usar corantes artificiais, produtos que a gente acha que não agrega em termos de sabor. Por mais que a gente entenda que o visual é muito importante, fazendo sorvete a gente percebeu o quanto as pessoas usam corante e a gente não percebe. Os nossos sorvetes, muitas vezes as pessoas comentam, nossa, mas como está clarinho esse sabor, é porque a gente não usa corantes e a gente parte sempre dos elementos mesmo. Então se eu vou fazer um sorvete, por exemplo, de laranja, que foi o exemplo que eu usei, a gente parte da laranja, né? Isso também porque alguns sorvetes que a gente faz, nem se eu quisesse eu encontraria uma mistura pronta na indústria, porque eles são muito fora do comum. Mas, de modo geral, a gente parte do próprio produto. Eu não vou dizer que a gente só usa ingredientes naturais, porque, por exemplo, a gente já fez sorvete de cerveja, então eu vou precisar usar uma cerveja para fazer o sorvete de cerveja, por exemplo. Isso entre alguns outros sabores também. A gente considera que dentro daquilo que se costuma chamar gelato, a gente está dentro dessa faixa de preço que a nossa, vamos dizer assim, a concorrência, as outras gelaterias de Brasília, a gente pratica preços semelhantes. Por mais que você às vezes tenha um fornecedor, que você já tenha um lugar onde você costuma comprar e aquilo funcionar,
às vezes acontece de você não encontrar exatamente o que você estava procurando. E também, às vezes, de descontinuar algum produto que para de ser produzido, que você estava acostumado a usar aquele produto e aí você tem que encontrar outro, e muitas vezes isso vai impactar no resultado final. Então, trocar de marca, né, trocar o produto, isso é sempre um desafio para se manter a qualidade. Eu acho que também é sempre importante o negócio ele te coloca muito, vamos colocar assim, no olho do furacão, né? Então eu acho que é muito um desafio às vezes você conseguir recuar para ver um pouco de fora e conseguir ter esse olhar mais externo, que eu acho que muitas vezes faz falta. Então para mim isso é um desafio também. Tem coisas que a gente compra no próprio supermercado, porque inicialmente eu achava eu ficava pensando que fornecedor teria uma grande vantagem. Eu acho que a maior vantagem deles acaba sendo entregar na sua loja, porque até em termos de preço muitas vezes não tá uma diferença, às vezes é até mais caro. Então assim, acabou que tem muita coisa que a gente compra nos próprios mercados, que são coisas simples, né? Por exemplo, açúcar, né? E eu gosto muito de comprar as frutas frescas. Então a gente vai muito no Ceasa, o que eu acho muito interessante, porque a gente está comprando de produtores locais. Antes de abrir a Panafreda, a gente pesquisou todas as sorveterias que tinham em Brasília. Foi uma pesquisa muito boa, na verdade, né? Porque a gente foi comer o sorvete das outras lojas, né? E com um olhar muito analítico também, porque a gente estava fazendo pesquisa, né? Enquanto a gente ia nessas outras sorveterias. E eu acho que se você disser que não tem sorvetes bons em Brasília, assim, eu não sei, é ou marketing ou cinismo, assim, na minha opinião. Porque tem. Eu acho que nós temos aqui sorvetes muito bons sendo feitos na cidade, o que eu acho ótimo. Então, só qualidade não seria o suficiente para se diferenciar, porque qualidade outros também já têm. Então, além da qualidade, a gente buscou se diferenciar por sabores fora do comum e que às vezes são coisas até simples, mas que só delas serem um pouco diferentes já traz... aquela coisa que eu falei de não usar pasta pronta, por exemplo. O nosso menta com chocolate, as pessoas estão acostumadas a ver aquele menta verde, né? E não tem como ficar verde daquele jeito sem corante. Pode ser um corante natural, tudo bem, mas para ficar verde daquele jeito tem que ter algum corante. E o nosso, a gente achou interessante deixar ele branco, como ele sai da máquina. E a gente gosta de colocar chocolate branco. É uma diferença sutil, então, apesar de não ser uma grande diferença, ela já é muito grande para outras pessoas e, obviamente, faz uma diferença no paladar também. E essa diferença faz com que as pessoas busquem nosso produto, porque não é igual ao dos outros. Olha, por incrível que pareça, eu acho que até hoje nossa maior conquista foi ter aberto 2 meses antes da pandemia e ainda está aqui. E hoje a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo e foi difícil, mas fez a gente ser o que a gente é hoje. Quais serão os próximos passos, sabe? A gente pensa muito sobre o modelo do negócio, porque a gente conhece muito bem o nosso produto, a gente conhece muito bem as dificuldades que o processo implica. A gente sabe as dificuldades que ele demanda. O sorvete, para ele ser bom, ele tem que ser muito bem tratado. Então, a gente não acha que sair abrindo um monte de loja seja necessariamente a resposta. Então, nosso grande desafio tem sido pensar como conseguir ampliar, mantendo uma qualidade que a gente acha fundamental. Um dos grandes desafios também de empreender com sorvete é a sazonalidade, porque a venda é impactada diretamente pelo clima, assim, de maneira imediata, a gente pode falar assim. E por mais que Brasília tenha essa fama de seca, ela tem períodos chuvosos relativamente longos, né? Então,
É um desafio, sim, você ter que contornar e lidar, aprender a lidar com um fato dado, que é o clima. Se a gente estivesse reabrindo hoje, muita coisa ia ser diferente, mas eu acho que isso é inevitável, né? Isso faz parte do crescimento pessoal. Você saber fazer sorvete não vai te fazer saber administrar uma sorveteria, são coisas muito diferentes. E são coisas que dificilmente você aprenderia se não na porrada mesmo. Então é assim. Olha, se eu fosse dar um conselho para alguém que está começando a empreender agora, eu acho que eu diria que se você acredita muito no que você faz, você tem que dar aquele salto de ousadia, porque sem esse salto, dificilmente você consegue fazer a coisa ir para frente mesmo, fazer ela acontecer.